quero engravidar. Eu preciso fazer algum exame ou eu só preciso fazer se eu ficar muito tempo, né, tentando e não conseguir engravidar? O que eu faço? Quer saber? Eu e a doutora Cláudia vamos explicar tudo para você na maternidade hoje. Fica comigo que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, hoje muito bem acompanhada com a doutora Cláudia. Ela é ginecologista obstetra e veio ajudar a elucidar todas aquelas dúvidas que nós temos sobre essa vida de tentante. Oficialmente tentante, tem que fazer exame antes de engravidar, só em caso de infertilidade. Doutora Cláudia vai ajudar. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Almanaque dos Pais. Olá, Mônica, é um prazer estar aqui com você, receber esse convite para falar de um assunto que eu adoro, né? Eu, como especialista em reprodução assistida, além de ginecologista obstetra, né? Então, é um assunto do meu dia a dia, é um assunto que eu acho que é muito importante para a vida de toda mulher, né? Eu trabalho aqui em São Paulo, no grupo Huntington Medicina Reprodutiva. Perfeito. Então, quem quiser entrar em contato com a doutora já sabe onde procurar. E bora lá, doutora, eu vou fazer a primeira pergunta que todo mundo quer saber. Resolvi ter um filho. Só parar aqui com a minha pílula, com a camisinha e tá tudo certo? Já sou uma tentante oficial? Então, vamos lá. Essa, né, é uma dúvida bem frequente e eu acho que é importante falar para todas as mulheres que o ginecologista vai ter um papel fundamental nesse planejamento, né? Eu falo que, primeiro, a nossa vida moderna, hoje a gente costuma planejar, né? Claro que tem mulheres que acabam engravidando sem querer, vamos dizer assim, né? Mas o mais comum é hoje a gente tentar, primeiro, ter um relacionamento, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, se estabelecer no trabalho. Então, a gente costuma planejar muito nossa vida, né? E com a gravidez não podia ser diferente. Então, muitas mulheres hoje pensam dessa forma. Como que eu vou fazer, né? Eu quero ser uma tentante, quero começar a tentar engravidar. Como que eu faço? O primeiro passo é mantenha o método contraceptivo que você está usando, quer seja pílula, quer seja preservativo, DIU, né? E procure o seu ginecologista para conversar com ele sobre esse seu planejamento. E aí o seu ginecologista vai pedir alguns exames importantes nesse processo de investigação da sua fertilidade, uma investigação básica, né? Porque alguns exames, Mônica, eles podem ter influência, os resultados desses exames podem ser influenciados, por exemplo, pelo uso de contraceptivos hormonais. Então, é importante que para esse planejamento você, né, pare esses contraceptivos. Outros exames não. Então, você precisa ter esse aconselhamento com o ginecologista primeiramente. E é muito comum também, doutora, me corrija se eu estiver errada, algumas mulheres acreditam que tem um ciclo super regular, mas é por conta do ciclo forçado, vamos dizer assim, da pílula, né? Então, ela vai ter a menstruação nas pausas da pílula, mas não porque realmente ela está ovulando, não é o escamamento do endométrio por conta dos hormônios. Então, quando para de tomar, fala, nossa, agora eu não estou mais regulada, o que aconteceu? Acaba descobrindo essa irregularidade depois, né? Sim, sim. Quando você usa o contraceptivo hormonal, com pausa, né, que você costuma menstruar, é uma menstruação falsa, né, uma descamação do endométrio induzido pelo uso medicamentoso dos hormônios, mas não é propriamente pela ovulação. E aí, quando você para de usar esse medicamento hormonal, é o teu organismo que vai ter que recrutar os óvulos, que vai ter que induzir os teus hormônios na produção, né, necessária para que você tenha uma ovulação efetiva. Então, isso pode demorar um tempo, né? E pode ter meses que você demore 15 dias para fazer isso, pode ter meses que você demore 12 dias. Então, é comum a gente ter uma certa variação no ciclo menstrual, Mônica. O que a gente considera como normal é um ciclo menstrual entre 25 a 35 dias. Então, é muito comum aquela paciente falar assim, olha, a minha menstruação não é regular. Eu pergunto, mas qual é o tempo entre uma e outra? Às vezes vem 27, às vezes vem 30, então assim, é um ciclo regular. Não precisa ser exatamente a cada 28 dias para a gente considerar como ciclo regular. Então, o ciclo regular, ele varia de 25 a 35 dias. Uau! Primeira vez que eu ouço falar que pode considerar um regular mesmo com uma variação de dias. Que, nossa, é excelente, na verdade, né? E é por isso também que a gente tem aquela janela de período fértil que ela é um pouquinho mais esticada, né? Para poder contemplar um pouquinho mais de dias. Exato, exatamente, isso mesmo. Perfeito. E agora uma outra pergunta. Eu quero engravidar.
eu preciso fazer, que eu saiba, um exame de sangue. O exame de sangue já basta para eu fazer, ou existe alguns que são obrigatórios para tentante, ou apenas é o médico que vai avaliar o que vai fazer? Porque o exame de sangue vai avaliar várias coisas, né? O tipo sanguíneo, mas existem outros exames também, às vezes de urina ou ultrassom. Eu queria saber se existe algum obrigatório e outros que são aconselhados. Vamos olha, não é obrigatório, mas é legal fazer. Então, assim, tem os exames básicos que a gente chama, né? Que toda tentante que nesse planejamento, né, deveria fazer. Então, são exames de sangue, como você falou, né? E são basicamente dosagens hormonais, então, dos hormônios responsáveis pela ovulação. Existe um exame hoje muito importante para as mulheres que querem planejar a gravidez e até mesmo para aquelas que querem postergar uma gravidez para um futuro, que é uma dosagem de um hormônio, não sei se você já ouviu falar, Mônica, que chama hormônio antimileriano, tá? Então, é um exame bem importante, é o melhor exame para a gente ver hoje a reserva dos óvulos, né? Então, para aquela paciente, olha, eu posso esperar mais um tempo ou não, como é que eu posso planejar minha gravidez, né? Então, é bem importante, é um exame que deve ser feito ali no período menstrual. Junto com exame... Você nem precisa ser tentante, às vezes só para você estar planejando, você já pode fazer, porque pela reserva ovariana dá para saber mais ou menos se você está entrando, por exemplo, numa pré-menopausa, não seria isso? Tem como a gente ter uma prospecção de quando que vai ser a sua possível menopausa, né? Dentro da média da mulher para a tua idade ou fora da média, né? Então, por exemplo, aquela mulher, olha, eu estou hoje com 30 anos, mas eu vou fazer uma pós-graduação, eu não tenho relacionamento ainda, então eu planejo engravidar depois dos 38. Será que eu preciso congelar os meus óvulos? Será que eu não preciso? Como é que está a minha reserva? Então, esse exame não é só para tentante, é para todo mundo que pensa em planejar ou postergar uma gravidez. Né? Ou seja, naquele exame de rotina no ginecologista, tentante ou não, está pensando mais ou menos ali uma idade para engravidar, já pode pedir esse exame. E, se eu não me engano, o convênio médico já cobre, não cobre, não? A maioria dos convênios hoje já está cobrindo, tá? Tem alguns que não cobrem, né? Mas a maioria já está cobrindo sim, tá? Junto com esse exame de reserva ovariana, que a gente chama, e dos hormônios da ovulação, é importante ver o hormônio da tireoide, né? É importante ver como está a sua saúde no geral, né? Então, função do rim, função do fígado, se existe alguma deficiência de vitamina, principalmente vitamina D, vitamina B, o ácido fólico, né? Que são as vitaminas, vamos dizer assim, mais importantes aí nesse processo de gestação inicial, principalmente, né? Que podem estar relacionados com malformações ou maior chance de abortos, né? É super importante a gente ver como que está o útero, a estrutura do útero, né? Se tem alguma malformação, se tem algum mioma, se tem algum pólipo, se tem alguma alteração que possa atrapalhar essa gestação. Então, isso é feito por meio de um ultrassom transvaginal, aquele de rotina mesmo, né? Que a gente costuma fazer no ginecologista. E nesse mesmo ultrassom, a gente acaba vendo também os ovários, né? Então, se tem algum cisto, se tem ovário policístico, né? Se tem alguma alteração que possa também dificultar a gravidez, né? Então, esses seriam os exames básicos. Claro que o ginecologista vai fazer algumas perguntas para você, né? Vai ver como está o seu ciclo menstrual. Se você tem uma cólica mais forte, por exemplo, pode ser indício de alguma endometriose, você precisa fazer um exame específico para isso. Ou se no exame físico, né, na hora que ele está te examinando, ele sentir alguma alteração no seu útero, você precisa fazer uma ressonância magnética, por exemplo, porque ele acha que tem alguma alteração, alguma estrutura diferente que está localizada né, na palpação ali dos órgãos durante o exame. Então, claro que vão existir exames mais específicos, a depender tanto do histórico quanto do exame físico. E claro que nós não podemos esquecer também, Mônica, que eu sempre falo que a fertilidade é do casal, não é só da mulher, né? Então, é importante que a gente também lembre de pedir um exame básico do homem, que é o espermograma, né? Então, um homem saudável, um homem jovem, também pode ter alteração do espermograma, né? Então, para que a mulher, para aquele casal não perca tempo, né? Antigamente tinha os exames pré-nupciais, né? Então, antigamente, né, o pessoal, antes de casar, né, ia no ginecologista, fazia esses exames, né, e o homem também fazia o espermograma. Então, esse é o momento de planejar a gravidez, né? Hoje em dia, a nossa vida moderna nem sempre é o casamento, né? Exato. A gente às vezes casa, às vezes nem casa, leva ela mais para frente, mas o pré-nupcial, você deu um exemplo assim incrível. Antes já tinha o pré-nupcial, que já eram os casais que casavam, já era para ter filho. Hoje a gente não tem um casamento para ter filho, mas o exame ainda continua sendo tão importante quanto, né? Exatamente, é isso aí. Então, não pode esquecer do espermograma para os homens.
Isso já nesses primeiros exames, antes de ter qualquer indício de infertilidade, já é legal o homem fazer esse espermograma? Já é legal, na minha opinião, sim, tá? Na minha opinião, sim, porque cerca de 40% das causas de dificuldade para engravidar vem do homem. Então, é uma porcentagem grande. E muitas dessas causas, Mônica, são muito fáceis da gente corrigir, né? Então, aquele casal não perde tempo, né? E não tem todo um desgaste psicológico das tentativas. Então, muitas vezes, só com medicação, vitaminas, algumas orientações, né, de estilo de vida, isso já vai melhorar a qualidade do sêmen, né? Lembrando que o espermograma, para quem não conhece, né, para quem nunca ouviu falar, é um exame que analisa a quantidade de espermatozoides e a qualidade desses espermatozoides, no sentido da movimentação e do formato deles. Porque tem uns que não tem, por exemplo, a caudinha, então eles não vão conseguir se mover direito, seria mais ou menos isso, né? Então eles não conseguiriam fecundar o óvulo. Então não adianta ter milhões de espermatozoides, vocês não estão aptos a nadar ali, a vencer as barreiras para poder fecundar, né? Exatamente, exatamente. Então vamos lá, fiz esses primeiros exames, deu tudo certo, tá tudo ok comigo, tá tudo ok com meu parceiro, é garantia então que no próximo ciclo, tô grávida? Que bom se fosse assim, né, mãe? Mas eu acho até que se fosse assim, não ia ter mais espaço para humano na Terra, né? Porque quantas pessoas, por um acaso, não estariam grávidas? Nem sempre é assim, na verdade, na maioria das vezes não é assim, né? Então, nós seres humanos temos uma fertilidade que ela é no máximo, no nosso pico da fertilidade, em torno de 25% a 30% ao mês de chance de gravidez, né? No pico dessa fertilidade, né? Então, é muito comum a gente precisar de algumas tentativas. Então, a gente fala que um casal fértil, quando a mulher tem até 35 anos, ele tem um tempo de até 1 ano para tentar engravidar, sendo que esse tempo de 1 ano é considerado dentro do normal. Mas eu vou te falar que, como médica especialista na área, a gente sabe que a maioria dos casais férteis engravidam nos primeiros 6 meses, né? Então, passados 6 meses, geralmente, né, já começa aquela coceirinha, ai meu Deus, tô ficando ansiosa, né? Será que eu não preciso fazer algum exame a mais, né? Então, o emocional dá aquela, ansiedade, é difícil, né? Sim. E isso é verdade que, assim, o aconselhado, principalmente para as mulheres que têm mais de 35 anos, né, que já podem ter uma dificuldade aí na reserva de óvulos, tanto em quantidade quanto em qualidade, é que nesse perfil específico, né, ou se você já tem alguma doença ginecológica, algum fator que possa haver alguma dificuldade, uma endometriose, que não espere esse 1 ano, que dê esse intervalo de 6 meses, e se não ocorrer a gravidez, deve procurar um especialista em reprodução assistida para fazer exames mais específicos e verificar se há necessidade de algum tratamento. Perfeito. Mas eu já tenho um filho. Posso esperar, então, quanto for, porque eu já tenho um filho, eu já sou fértil, né? Eu com meu marido vou tentar o segundo, aí eu posso tentar que vem, não é isso? Não é certeza que vem? Também não é certeza que vem, né? Claro que o fato de você já ter tido uma gravidez é um ponto bastante positivo, né? Isso atesta que você é fértil. Mas existem algumas situações, Mônica, de que a gente chama de infertilidade ou dificuldade para engravidar secundária. O que quer dizer isso? Naquele casal que já teve um filho, mas que no segundo filho, no terceiro filho, vai ter uma dificuldade para engravidar. Então, existem situações ao longo da vida desse casal que podem dificultar uma gravidez, que podem afetar a fertilidade. Então, a endometriose, por exemplo, é uma doença que pode se desenvolver ao longo da vida e, às vezes, pode ser muito inicial e não causar uma dificuldade no começo e depois vir a causar para o segundo filho. Alterações seminais, a gente acabou de falar, né, que os homens, ao longo da vida, podem ter alterações, né, e os homens também, eles têm uma vantagem um pouquinho maior, que a fertilidade deles é afetada um pouquinho mais tarde que a nossa, mas eles também, né, os homens também, ao longo da vida, também podem ter alterações, e principalmente depois dos 45, 50 anos, já podem ter uma queda maior na produção de espermatozoides, na qualidade dos espermatozoides. Eu até brinco que é assim, ok, que a gente já nasceu com a nossa reserva ovariana, é o que a gente tem, e a gente, no momento, não vai ter mais, é a nossa menopausa. Mas no homem, a gente não pode esquecer que um homem de 60 anos produzindo espermatozoide não tem a mesma eficiência de um homem de 20. Então, a gente tem que lembrar que o fator idade para o homem pesa menos, na verdade não é que ele pesa menos, ele pesa mais devagar para o homem do que para a mulher, porque da mulher, depois dos 35, dá uma judiada, né?
começa a cair depois dos 35, depois dos 38 é uma queda um pouco maior, e depois dos 40, infelizmente, é ladeira abaixo. Depois dos 40, realmente é muito impactante a queda que a gente tem na nossa fertilidade. Agora, doutora, vou fazer uma outra pergunta. Eu tive uma gestação e eu perdi esse bebê de forma espontânea. Isso quer dizer que eu tenho infertilidade, que eu não posso engravidar novamente? Se uma segunda gestação, eu provavelmente ou fatalmente vou perder esse bebê? Não, não quer dizer de forma nenhuma. É extremamente comum, Mônica, a gente ter abortos, né? Então, e também, novamente, é proporcional à idade da mulher. Quanto mais jovem, menos frequente. Quanto mais velha, mais frequente. Mas um abortamento isolado não é sinal de infertilidade, não é sinal de dificuldade para engravidar. Então, se você é saudável, não tem nenhum problema ginecológico, já fez todo o seu planejamento, está tudo bem, conseguiu engravidar dentro do prazo adequado e teve um aborto, claro que é um processo extremamente, chateado, extremamente doloroso, ninguém quer passar por isso, mas é um processo comum e que, na maioria das vezes, não vai ter repercussão negativa para a fertilidade e aquela mulher vai poder engravidar novamente sem problema nenhum, né? Agora, se já for uma mulher que já tem mais de 35 anos, tem algum fator, né, alguma doença, como a gente já falou aqui, endometriose, alguma dificuldade da parte seminal, algum mioma, enfim, né, tem algum problema envolvido, aí, obviamente, é importante, né, ter um acompanhamento médico para essa segunda gestação. Se não, se eu tive, assim que eu fiz uma curetagem, vamos colocar um caso em que não teve, né, não expeliu tudo completamente, né, vamos pegar o mais grave, então eu tive que fazer uma curetagem, assim que o meu médico me libera, e lembrando, meninas, a liberação vai depender do tempo de gestação, como aconteceu essa perda, então não existe uma regra, a minha vizinha pode, daqui a um mês eu também posso, fala com seu médico antes, pelo amor de Deus, o diagnóstico da vizinha não é o seu corpo é diferente do dela, combinado? Cada um tem sua história, a gente não pode pegar o exemplo do outro, né, Então, se essa pessoa, ela passou por uma curetagem, foi um aborto que machucou fisicamente também, vamos dizer assim, tem uma recuperação mais lenta, ela pode tentar de forma natural, ela tem 30 anos, ela pode ainda tentar uma segunda vez natural, ou por ter sido um aborto que teve que fazer curetagem, ela já tem que fazer um exame de infertilidade? Não, ela pode tentar de forma natural. Se ela é saudável, tem 30 anos, não teve dificuldade para engravidar, ela conversa, como você falou, com o ginecologista, vê qual é o período adequado para ela esperar, e ela já pode começar a tentar novamente, sem problema nenhum. Isso perdendo antes de 12 semanas. Se perder após isso, aí pode ser alguma outra complicação, tem que fazer, por exemplo, uma cerclagem, precisa de uma investigação, ou mesmo perdendo após 12 semanas, eu posso tentar de forma natural? Aí depende do que aconteceu, né? Infelizmente, nem todos os abortos a gente consegue explicar o que foi, né? A maior parte dos abortos, eles ocorrem por um problema do bebê, do embrião, do feto, alguma malformação, quer seja estrutural, quer seja genética, né? E quando isso acontece, você pode tentar engravidar naturalmente, sem problema nenhum posteriormente. A não ser que você já tenha alguma doença genética na família, ou que você tenha abortos de repetição, né? Que é um outro assunto, se você quiser, outro dia eu venho e a gente conversa sobre isso, né? Quero, já vamos agendar aqui que eu quero. Só uma coisa, aborto de repetição é a partir de quantas perdas? Alguns protocolos, né, alguns guidelines que a gente fala, médicos, falam sobre 2 perdas e alguns falam sobre 3 perdas. Como é um processo muito doloroso, como a gente está falando aqui, a gente não costuma esperar ter 3 perdas para considerar um aborto de repetição. Então, 2 abortos sequenciais a gente já considera como abortos de repetição e já faz uma investigação específica para isso. E aí, como eu estava falando, eu ia falar da investigação genética do casal. Então, se aquele casal tem algum fator de risco genético, aí a gente tem exames específicos para investigar esses fatores de risco. Mas se não é o caso, né, não há necessidade de se fazer exames específicos e a mulher pode tentar engravidar naturalmente posteriormente. Agora, se é um caso que se suspeita de que seja uma incompetência ístimo-cervical, ou seja, aquela deficiência da musculatura do colo do útero, né, que ele não consegue segurar o bebê, e aí isso vai causar um aborto mais tardio, né, geralmente depois de 12 semanas, geralmente ali entre 14 e 22, às vezes até um pouquinho mais tarde, 24 semanas, se você identificou que esse é o caso, e o seu médico vai poder dizer isso para você por meio de um ultrassom ou do exame físico, aí a cerclagem, que é aquela cirurgia para dar um ponto no colo do útero, vai ajudar a prevenir uma nova perda.
É que o colo do útero fica abertinho, tem que fechar. Eu tenho um vídeo sobre a insuficiência cervical, eu não sei de que lado aqui dá, mas eu vou colocar um card para vocês. E se vocês quiserem mais informações sobre isso, só mandar ali nos comentários e eu chamo de novo a doutora Cláudia para poder tirar todas as nossas dúvidas também sobre isso, já que ela é especialista no assunto. Doutora, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por estar sanando todas as nossas dúvidas. Nossa explicação é uma delícia, o Almanac dos Pais está sempre aberto para recebê-la de novo. Obrigada. Obrigada, o prazer foi meu e realmente eu estou à disposição para conversar com vocês sobre essa área tão linda da medicina, né, e sobre o planejamento de um sonho, né, que é o sonho da maternidade. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir pra gente. Somos duas, então, por favor, capricha nesse like. Compartilha com quem você achar que é importante. E te vejo no próximo vídeo.